Oi, meu nome é Isabel e eu sou aluna estagiária da professora Valdira e vou falar hoje sobre a Fenícia. A Fenícia é uma região onde hoje é o Líbano, que fica no leste do Mediterrâneo. Eles eram descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé, e o filho de Noé deu origem, esse filho de Noé, ele deu origem aos persas, os assírios, os babilônios, os lidianos, os sírios. Então, esse povo, essa civilização que eu estou falando, tem como origem semita. Então, essa região tinha muitas árvores que eram os cedros do Líbano. E essas árvores, eles cortavam para fazer embarcações, dedicaram às atividades pesqueiras e comércio marítimo, porque aquela região, ela não tinha como ter terras férteis, eles não se dedicaram à agricultura, porque não havia, era uma região montanhosa. Aí eles dedicaram bastante à pesca e ao comércio marítimo e se tornaram os maiores comerciantes do mar, no caso, do Mediterrâneo. Eles se guiavam pela a Ursa Maior, eles foram para a Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, eles povoaram a África, parte da África, norte da África, tem destaque para Cartago, uma cidade que, quando foi destruída, subjugada, aí veio o Império Romano. Então, eles têm suposição de que eles chegaram até no Brasil, na Paraíba e no Rio de Janeiro. É suposição, porque não tem como provar que regiões do Brasil e regiões na Paraíba, eles realmente escreveram, fizeram inscrições com a escrita deles. Não tem como provar. Então, eles criaram várias cidades, desenvolveram o comércio, eles faziam. Eles exportavam e faziam comércio de manufaturas, produtos como armas de ferro, de bronze, vidro. Eles desenvolveram um vidro de todo tipo, opaco, transparente. Eles desenvolveram um tecido de lã que tinha uma cor vermelha. Eles extraíam a resina de um caracol. Como o caracol era um animal assim que era difícil de achar, o tecido era caro. Então, o tecido vermelho, caro. Eles desenvolviam eles faziam joias e eles pegavam de um lugar, transformavam e vendiam em outros lugares. E tinha navios muito grandes, esses navios grandes eram escoltados por navios menores, acompanhados para proteger. Então, tinha uns navios menores, e esses navios menores eles praticavam pirataria, escravizavam, atacavam os lugares onde tinham os fregueses, pegavam crianças e mulheres para servirem de escravos. Então desenvolveram, os maiores praticavam o comércio e os navios menores a pirataria. Então, como eu falei, né, a região era de montanha, então por ser uma região de montanha, as cidades elas tinham uma certa independência, uma autonomia, que chama hoje de cidade-estado. Tem 3 cidades importantes nessa região, que é Biblos, de onde originou a palavra Bíblia, Tiro e Sidom. Então, Tiro foi uma cidade muito importante, desenvolveu o comércio e tudo mais. Essa região, como eu falei, não conseguiu a unificação, cada cidade tinha a sua independência. Sobre a cultura agora que eu vou falar. Tem destaque o alfabeto fenício, muito importante, porque existiam 2 escritas na época. Existia a da Suméria, que é a cuneiforme,
centenas e centenas de desenhos. Tinha hieroglifos, que eram hieróglifos, eram escrita egípcia, e eu acho que o certo é hieroglifos. Essas duas escritas, elas eram difíceis para o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do comércio, da administração das cidades. Como é que eles iam desenvolver o comércio naquela época? Então, eles assim, inventaram um alfabeto com 22 consoantes, que era o som da voz humana, e mais tarde foi usado esse alfabeto pelos arameus e pelos judeus. E os gregos colocaram as vogais, que a gente conhece, e deu origem a um alfabeto grego. Sobre a religião deles é politeísta, culto ao Baal, que é o deus do sol, deus da tempestade, deus da chuva, Astarteia, ou dizem que é Astarte. Tem duas formas de falar, né? Que é deusa do sol, deusa da fertilidade, deus do sol não, deus da lua, deusa da fertilidade. E tem também Melkarte, que era deus do tiro, e tem também um filho de Baal, que é Alia, e era o deus das fontes. Destaque também para Adonis, que é como se fosse Osíris, que representava o renascimento da vegetação. Então, assim, destaque, como eu falei, eram que eles ficam na região do Mediterrâneo, que hoje é o Líbano, desenvolveram o comércio marítimo, 3 cidades importantes, Tiro, Sidom e Biblos, desenvolveram o alfabeto, né? E tem Baal como Deus, Baal, Astarté, ou Astarte, Adonis, Alia e Melkarte. Basicamente, resumindo sobre a civilização fenícia, é isso.